Olá a todos, eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos agora conhecer aí o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de número 2. Objeto de conhecimento: ecologia, unidade de conservação, fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis e o detalhamento: corpo humano, tecidos, órgãos e sistemas. Então, vocês puderam aí observar o objeto de conhecimento, o detalhamento. Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então na nossa aula de hoje vamos observar alguns sistemas que fazem parte do bom funcionamento aí do organismo humano. A gente sabe que o nosso organismo, para ele funcionar, ele precisa realizar diferentes atividades. Então, para que isso aconteça, existem diferentes sistemas que compõem o organismo humano. Então, a gente trouxe aqui alguns sistemas que fazem parte do nosso organismo e vamos iniciar conhecendo o sistema nervoso. Então, a gente vai observar quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso e vamos observar também o funcionamento dele. Então, o que é o sistema nervoso? Ele está relacionado com a compreensão, a percepção e resposta aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia. Então, a gente observa aqui ao lado uma pessoa que está estudando, está escrevendo, está lendo. Então, ao realizar qualquer atividade, a gente necessariamente está ali utilizando o nosso tecido, as nossas células que fazem parte do sistema nervoso. A gente tem uma célula específica desse sistema que são os neurônios. Os neurônios são células que fazem parte do tecido nervoso que vai formar todo esse sistema. Então, essas células dos neurônios, elas estão interligadas e elas são relacionadas exatamente para levar essas informações no nosso corpo. Então, olha só a importância dela para que a gente consiga compreender, perceber o ambiente, ter resposta a estímulos externos quando a gente leva um choque, por exemplo, algo que a gente toque e seja perfurocortante, a gente consegue sentir ali o ambiente porque ele consegue captar e levar ali aquela mensagem até o nosso cérebro, por exemplo, tá bom? E aí a gente vai observar como o sistema nervoso ele está dividido. Então, a gente observa que ele tem duas divisões. A primeira é o sistema nervoso central, e aí nessa imagem a gente consegue observar o sistema nervoso central na cor em vermelho. Então, aqui em vermelho eu vou apontar para vocês, eu tenho uma representação do sistema nervoso central. Como o próprio nome já fala aqui para a gente, ele está bem no centro do nosso corpo. E aí, o que eu tenho no sistema nervoso central? O encéfalo, que a gente observa que ele está localizado na nossa cabeça, onde tem o cérebro, o cerebelo. E também, baixando aqui, nessa linha em vermelho, eu observo a medula espinal. Então, quando eu falo do sistema nervoso central, também conhecido como SNC, eu estou falando da região central do corpo humano, onde eu tenho encéfalo e medula espinal. Além do sistema nervoso central, temos também aqui o sistema nervoso periférico. Pelo próprio nome a gente já consegue relacionar também. Ele está onde? Na periferia, nas partes mais extremas aqui, do corpo, representada nessa cor em lilás, em roxo. No sistema nervoso periférico, o que eu vou encontrar? Nervos e gânglios. Então, essa é a divisão que a gente precisa compreender para que a gente consiga aí relacionar o sistema nervoso central e periférico. Vamos observar mais informações do sistema nervoso central.
localizado no interior do crânio, que é o encéfalo, e no canal vertebral, que é a medula espinal. Então, aqui eu tenho uma imagem que representa aqui para a gente a parte do encéfalo. Então, a gente tem aqui a cabeça de uma pessoa e essa região representa para a gente o encéfalo. A gente observa aqui o cérebro, o cerebelo, que faz parte do sistema nervoso central, tá? E o canal vertebral, ele vai descer aqui nessa direção, como a gente observou na imagem anterior. Além disso, nessa região, a gente tem uma substância que é cinzenta, que são os corpos celulares dos neurônios e seus dendritos. E uma substância branca, que são os axônios, tá? Os neurônios são as células que compõem o tecido nervoso. Então, é essa célula aqui que vai se juntando, formando um tecido nervoso, até formar todo esse sistema. E aí, o sistema nervoso periférico, vamos observar na nossa próxima imagem. Ele é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. E aí, nessa divisão dos 31, a gente tem 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 cóccygeo. Só que esses pares aqui, a gente vai já observar com mais detalhe, ele está relacionado com a localização. Então, esse nome está relacionado com a localização desses nervos. E aqui nessa imagem, a gente observa novamente em roxo a localização do sistema nervoso periférico. Os gânglios são dilatações onde estão localizados os corpos celulares, tá bom? Então, a gente pode observar aí a representação novamente. E quando a gente fala do sistema nervoso periférico, a gente está falando desses nervos, que a gente observou que os nervos fazem parte tanto do corpo quanto do rosto também, tá? A gente vai ter nervos ali cranianos e também esses nervos periféricos que a gente observa ali que ele está relacionado com essas estruturas espinhais. Além deles, temos também os gânglios, tá bom? E aí a gente vai observar na nossa próxima imagem, a relação e a diferença de algumas funções desses nervos. A gente tem aqui a representação de uma pessoa que está realizando uma atividade. Então, quando ela realiza uma atividade que está relacionada com o músculo estriado esquelético, aqui ela está realizando atividade onde ela está exercitando ali o bíceps, o músculo estriado esquelético. Nessa atividade, ela está realizando um movimento que é voluntário. Porque o que a gente vai observar? Que no sistema nervoso, ele vai comandar ali vários movimentos do meu organismo. Alguns movimentos são voluntários, como, por exemplo, esse aqui que a gente observa ao lado. Quando a pessoa realiza uma atividade, ela sabe o que ela está realizando, é um movimento que ela está sabendo que ela está fazendo, é voluntário. Ela está conseguindo movimentar esse músculo esquelético. Mas existem movimentos que acontecem no nosso corpo que são involuntários, como, por exemplo, o que a gente vai observar agora, que é o batimento do coração. A gente não consegue controlar o nosso batimento cardíaco, a gente não consegue controlar a nossa respiração, é algo que a gente faz de forma involuntária, ela vai acontecendo naturalmente. A dilatação da pupila também é algo involuntário, Então, quando a gente fala aqui desses movimentos, a gente está falando ali também da interação do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai ali aumentar essa frequência cardíaca ou vai diminuir. Então, quando a gente fala dessas funções do sistema, a gente fala do sistema nervoso com a função, por exemplo, parasimpático. Parasimpático, quando a gente fala aqui do batimento cardíaco, é quando ele consegue acalmar o batimento, ficar mais lento. Quando a gente fala do simpático, é quando ocorre a aceleração do batimento cardíaco. Então, o parasimpático e o simpático, que está relacionado com movimentos involuntários, eles acontecem de maneiras opostas. Enquanto o simpático vai ali acelerar o batimento cardíaco, o parasimpático vai acalmar. Então,
no sistema nervoso, a gente tem ali esses movimentos que são voluntários, mas também os involuntários, como, por exemplo, o batimento ali do nosso coração, tá bom? E aí a gente vai continuar observando com mais detalhes o sistema nervoso, né? Então, a gente observa aqui ao lado, olha só, essa representação, onde a gente vai identificar novamente o sistema nervoso central e periférico. Aqui eu observo com mais detalhes o cérebro, vou tentar ampliar aqui para vocês, né? A gente observa o encéfalo, onde a gente tem o cérebro, e também vamos observar algumas partes, olha só. O cérebro, o cerebelo, o tronco cerebral e a medula espinhal. Eu quero mostrar aqui para vocês. Cadê? A medula espinhal, que fica bem ao centro, e é a partir dela que vai sair os nervos, tá? Para levar essas informações e para trazer as informações também para o sistema nervoso central. E aqui a gente observa as divisões, né, dos nervos que são cranianos, porque eles estão localizados onde? Na cabeça, né, no crânio, e os nervos espinhais, que ele tem uma maior quantidade, são 31 pares, porque ele vai estar distribuído em todo o corpo, tá bom? Então, a gente pode observar aqui essas estruturas que fazem parte, né, dos nervos cranianos e dos nervos espinhais também. Aqui. Muito bem, né? Então, a gente pode observar aqui nessa imagem e agora a gente vai continuar falando de outro sistema que também faz parte ali do organismo, que é o sistema endócrino. Olha só. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo, sobre os quais eles atuam, né? Quando a gente fala do sistema endócrino, a gente está falando de um sistema que compõe glândulas. As glândulas fazem parte do nosso corpo e a principal função dela é produzir hormônio. Só que quando ela produz hormônio, ela lança no órgão específico, numa célula específica, né? Então, nesse processo, cada glândula vai produzir hormônios específicos. É como se fosse uma chavezinha que aquela célula específica tem aquela fechadura onde só ela consegue receber aquele hormônio, tá? Então, os hormônios são específicos, as glândulas produzem hormônios específicos para determinado tipo de célula. E aí a gente vai observar quais são essas glândulas e onde elas estão localizadas no nosso corpo. Olha só, elas estão localizadas em diferentes partes do corpo. E aqui a gente tem uma imagem que representa a localização de cada uma delas. Nós temos aqui na cabeça, ó, bem ao centro da cabeça, a hipófise. Logo abaixo, nessa estrutura que parece uma gravata, né, uma borboleta, a tireoide. Junto com a tireoide, a gente observa 4 pontinhos, que são as paratireoides. Logo abaixo nós temos aqui o timo, aqui em cima dos rins nós temos as suprarrenais, aqui ao centro nós temos o pâncreas e aqui a gente tem a representação dos órgãos sexuais masculino e feminino, onde a gente tem as glândulas sexuais. No órgão feminino, os ovários e no órgão masculino a gente tem a representação do testículo. Tá bom? Então, no geral, esses são as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. E aí a gente vai observar com mais detalhes o que cada glândula vai produzir como hormônio. Tá bom? Vamos iniciar observando sobre a hipófise. E aqui a gente vai apontar ela novamente para vocês, né? A hipófise fica bem ao centro, aqui no cérebro. E aí ela está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro, e ela produz diversos hormônios, dentre eles o hormônio do crescimento. E ela também é considerada a glândula mestre, né? Sempre que a gente escutar a palavra glândula mestre, estamos falando aqui da glândula da hipófise, que está relacionada aqui, ó, no centro da cabeça. Pois ela vai estimular o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. Né? Então, a gente observa também
que existem glândulas que são responsáveis por estimular outras glândulas a produzirem hormônios, né? Então, como a glândula mestra, ela tem essa possibilidade, ela consegue produzir hormônios que estimulem outras glândulas a produzir outros hormônios, ela é denominada de glândula mestre. E aí a gente vai observar a tireoide. Olha só, a tireoide ela está localizada no pescoço. Ela produz a tiroxina, né? Existem dois hormônios que são bem conhecidos, né? Que são produzidos aí pela tireoide, e é um hormônio que vai controlar a velocidade do metabolismo celular. E aí esse metabolismo vai estar relacionado também com a manutenção do peso e do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco, né? Então, quando a gente fala da tireoide, a gente está falando desse metabolismo, né? E dependendo da quantidade de hormônios que ele vai produzir, né? Hormônios T3 ou T4, essa pessoa, né? Se ela tiver a quantidade de hormônios ideal, ela vai ter o metabolismo ali ideal para realizar suas atividades, né? Todas as atividades metabólicas do seu corpo. Mas pode acontecer também da pessoa ter uma deficiência desse hormônio ou produzir exageradamente. Nesse caso, ocorrem doenças, né, relacionadas a essa quantidade de hormônios que a gente vai observar agora. Olha só, o hipertireoidismo, quando a gente fala de hiper, a gente já lembra de muito, né? Então, o hipertireoidismo está relacionado com o funcionamento exagerado da tireoide. Quando a pessoa produz muitos hormônios T3 e T4, ali através da tireoide, o que vai acontecer? Vai acelerar o metabolismo dessa pessoa. E quando ocorre o contrário, a gente chama de hipotireoidismo, onde a tireoide ela vai trabalhar menos. Ou seja, a gente vai observar que o metabolismo vai ficar mais lento, porque essa pessoa produz menos hormônios, ou ele pode ser até mesmo ausente, tá bom? Então, a gente observa aí duas doenças que estão relacionadas com a produção dos hormônios que fazem parte da tireoide. E aí a gente vai observar, né, além da tireoide, a gente observou aí duas doenças relacionadas com a produção desses hormônios. Vamos observar a paratireoide. Observe que ela está ali localizada junto com a tireoide, né? A tireoide é essa estrutura em amarelo que a gente observa como se fosse uma borboletinha, que é o centro, e a paratireoide são esses 4 pontinhos que estão nela, tá? Então, são 4 pequenas glândulas localizadas ali atrás da tireoide que vai produzir o hormônio paratormônio. E a gente vai observar que esse hormônio ele vai regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue, né? Então, a gente já observa que ele realiza uma outra função. A tireoide está relacionada com o metabolismo do nosso organismo, né? Um bom metabolismo, um bom funcionamento ali das reações que acontecem nas nossas células. E a paratireoide, que está localizada ali próximo à tireoide, ela está relacionada com a regulação da quantidade de cálcio e fósforo no nosso sangue. Tá bom? Vamos continuar agora e vamos observar o timo. O timo está logo abaixo, né? Ele está nessa localização aqui, ó, em amarelo, e ele está situado entre os pulmões. Produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções, né? Então, a gente tem aí a localização do timo, a importância do hormônio que ele produz, principalmente ali na defesa do organismo de recém-nascidos contra as infecções. Vamos continuar e vamos observar ali as glândulas suprarrenais. Olha só, as glândulas suprarrenais são essas duas que eu estou apontando aqui para vocês, que ficam logo acima dos rins. E aí, elas produzem um hormônio bem conhecido, que é a adrenalina. É o hormônio que prepara o corpo para a ação, né? Então, a gente vai observar quais são os efeitos da adrenalina no organismo. Olha só, a adrenalina pode causar taquicardia, aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue. Pode causar também a contração dos vasos sanguíneos
da pele, né, onde tem aquele famoso ditado pálidos de susto, né, porque ele está relacionado com essas reações que a adrenalina pode ocasionar ali no organismo, né? Quando ela entra na corrente sanguínea, ela é produzida nas suprarrenais. Quando ela entra na corrente sanguínea, ela pode causar ali todas essas sensações: taquicardia, aumento da frequência respiratória, aumento da taxa de glicose no sangue, né? A contração dos vasos sanguíneos na pele, né? Então, são diversos sintomas ali relacionados com a adrenalina quando ela está presente no sangue. Vamos continuar observando agora sobre o pâncreas. Olha só, o pâncreas ele é denominado glândula mista, porque ele vai produzir tanto hormônio, que são dois tipos, insulina e glucagon, quanto o suco pancreático, né? Então, quando a gente fala de hormônio, a gente fala do que é produzido na glândula e lançado dentro da corrente sanguínea, né? Então, por que ele é glândula mista? Porque esses hormônios que ele produz, insulina e glucagon, são lançados dentro da corrente sanguínea. Só que ele também produz o suco pancreático, que está relacionado com o processo de digestão, né? O suco pancreático, no momento da digestão ali dos alimentos, ele vai agir também no processo de digestão. E aí, o que a insulina faz no nosso corpo? A insulina ela vai controlar a entrada da glicose nas células e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. Então, quando nós nos alimentamos, o que acontece? A glândula mista, o pâncreas, o hormônio insulina, ele vai agir naquele alimento. Quando a gente está ali digerindo os alimentos, a gente vai quebrando os alimentos. Com essa quebra, ocorre a formação de glicose, de glicogênio, existem vários tipos de nutrientes. Só que qual é a função da insulina? Eu estou me alimentando, a insulina já sabe ali, que o alimento está entrando no meu organismo e ela precisa guardar aquele estoque de glicose. E é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai retirar a glicose do sangue, armazenar nas células também, tá bom? O glucagon, ele vai exercer o papel contrário. Olha só, o glucagon, ele funciona de maneira oposta. Ele age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Então, no momento da fome, o que acontece? Aquele glicogênio que estava armazenado no fígado, ele é quebrado em moléculas de glicose e lançados na corrente sanguínea. Então, o glucagon e a insulina são dois hormônios que são produzidos pelo pâncreas. E a próxima são as glândulas sexuais. Olha só, aqui a gente tem novamente aquela representação das glândulas que fazem parte do sistema masculino e feminino, Então a gente tem aqui os ovários e os testículos, que são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Os ovários, que a gente observa aqui nessa extremidade, está relacionado com o sistema reprodutor feminino. Eles produzem hormônios como estrogênio e progesterona. Os testículos, que a gente observa aqui na representação do sistema reprodutor masculino, eles produzem diversos hormônios, dentre eles a testosterona, tá bom? Então, as glândulas sexuais, a gente observa, que a mulher vai ter os ovários, produzindo os hormônios, e os homens, os testículos, produzindo outros hormônios também, tá bom? E aí a gente vai observar agora um vídeo que fala pra gente, sobre essas reações que acontecem no nosso corpo, no nosso dia a dia, a produção desses hormônios que estão relacionados em todas as fases da nossa vida, tá? Então vamos observar aí o nosso vídeo. Uma pegada em falso e você fica no limite, numa situação de vida ou morte. Por sorte, temos a adrenalina. Ela é secretada pelas glândulas suprarrenais, em situações de estresse e se espalha pelo corpo todo, rapidamente pelo sangue. Por um curto momento, ela dá superpoderes, mas depois de alguns minutos esse efeito acaba. Mas muitos hormônios têm um impacto mais duradouro. A somatropina, por exemplo, influencia nosso crescimento durante anos. Estrogênio e testosterona têm efeitos sobre o desenvolvimento sexual e físico. A dopamina e a melatonina influenciam o sono.
Além das glândulas suprarrenais, os hormônios são produzidos principalmente pelo pâncreas, testículos e ovários, timo, tireoide, paratireoide e hipófise. Hormônios são uma fonte importante de comunicação entre o corpo e a mente. Têm um papel central na nossa vida e nos ajudam a atingir objetivos e ter boas sensações. Muito bem, né? Então o vídeo trouxe aí para a gente mais informações sobre a importância do sistema endócrino, sobre a localização dessas glândulas, a importância dela na produção de hormônios, né? Diferentes tipos de hormônios que acontecem em diferentes fases também da nossa vida, né? Então, observamos aí mais o sistema e vamos agora conhecer outro sistema. Olha só, o sistema esquelético. Né? Então, a gente tem essa representação do sistema esquelético, porque ele é constituído de ossos, né? Ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. Qual é a responsabilidade ali do sistema esquelético? É sustentar e dar forma ao corpo. E aí também ele vai trabalhar com uma proteção de órgãos internos, como por exemplo a caixa torácica e o crânio, né? Que vai estar protegendo ali o cérebro, e a caixa torácica vai proteger os pulmões. Produção de células sanguíneas na medula óssea e armazenamento de sais minerais como o cálcio. Né? Então, a gente observa aí toda essa estrutura que compõe o sistema esquelético. Né? Observem que tem diferentes tipos de ossos que compõem esse sistema, né? Diferentes tipos em todo o nosso corpo. Né? Então, vamos observar que além do sistema esquelético, temos também a relação desse sistema com o muscular. Existem diversos músculos no corpo humano, né? Então essa imagem representa para a gente os diferentes tipos de músculos também que estão presentes. E os músculos são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e produção de movimentos. Né? Então existem diferentes tipos de músculos também. Né? Esse que a gente observa nessa imagem está relacionado com o músculo esquelético. Né, mas tem o músculo cardíaco e o músculo liso. Né? Então, cada músculo vai desenvolver ali as suas atividades. Né? Tem aqueles que são voluntários, como o músculo esquelético, e tem aqueles que são involuntários, como o movimento que realiza ali o sistema digestório, o batimento do nosso coração. Né? Então, são diferentes tipos de músculos que realizam movimentos. Tá? Quando a gente fala do sistema muscular, a gente lembra principalmente do movimento que a gente consegue realizar. E ele está totalmente relacionado com o sistema esquelético. Né? Eles se ligam através de tendões, né? Que vai ligar e conectar o sistema muscular ao sistema esquelético. Né? Então, para a gente relacionar esses dois, a gente trouxe aqui essa representação, né? A gente inicia observando ali o sistema esquelético, né? Toda a sua estrutura óssea, seu tecido ósseo, a gente consegue observar ali, ó, os ossos da mão, dos pés, né? De todo o corpo, a caixa torácica que vai proteger o pulmão, o crânio, né? Aqui a nossa cabeça que vai proteger o cérebro, o cerebelo, né? Essas estruturas mais internas. Né? Então, a gente tem aqui a representação do sistema esquelético, né? O tecido ósseo que compõe, que sustenta e dá forma ao nosso corpo. Mas, para que ele consiga realizar movimentos, é necessário que tenha ali o sistema muscular, porque as fibras musculares elas conseguem realizar movimentos. Lembrando que existem diferentes tipos de músculo. Né? Esse que a gente observa aqui, ó, onde a gente consegue andar, articular, ele está relacionado com o músculo estriado e esquelético, né? Onde ele vai realizar esses movimentos que são voluntários, onde a gente consegue observar ali nessa representação. Lembrando também que existem músculos que realizam movimentos involuntários, como o músculo do nosso coração, o cardíaco, e o músculo liso, que está relacionado, por exemplo, com alguns movimentos que realiza o nosso sistema digestório. Tá bom? Então, podemos observar aí na nossa aula 3 tipos de sistemas, 4 na verdade, né, que são bem importantes para a realização ali das nossas atividades. Né? Iniciamos observando o sistema nervoso, depois o sistema endócrino com a produção de hormônios e, por fim, a relação do sistema esquelético com o sistema muscular para que consiga realizar movimentos. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.